Pessoal, geralmente quando a gente vai trabalhar com tabelas, né, no HTML principalmente, eu tô aqui no link do W3 Schools, e aqui ele dá pra gente aquela estrutura básica de tabela que a gente cria, principalmente quando tá aprendendo a trabalhar com HTML, que a gente cria a tabela, cria a linha, cria os headers de cada coluna, né, depois coloca os datas de cada coluna, né, vamos abrir aqui, ó, aqui ele vai montando uma tabelinha pra gente, e aí a gente pode ir customizando conforme a nossa necessidade, tá? Mas às vezes pode ficar um pouco chato dependendo do que a gente quer fazer, se a gente quer customizar a aparência, se a gente quer colocar um filtro de data na tabela, né? Então para isso eu vou apresentar aqui para vocês o Tabulator, que é esse projetinho aqui, que é uma biblioteca, ó, você pode ver que ela vem uma tabelona personalizada com várias opções aqui de ícones, de rating, você pode ordenar aqui por nome, por coluna, na verdade, né? Você pode limitar as exibições, habilitar paginação. É uma bibliotequinha bem bacana que economiza aí muito tempo para a gente trabalhar com tabela e dá aí uma cara e um design bem legal para os nossos projetos, principalmente aí para sistemas que buscam bastante dados, que filtram bastante dados e exibem para nós em formato de tabela. Então hoje a gente vai aprender como que a gente pode iniciar aqui com o Tabulator, tá? Acompanhando até a própria documentação principal dele e fazer aí uns projetinhos bem bacanas utilizando tabelas dinâmicas, tá bom? Antes de começar só, eu vou pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal aí para apoiar o nosso projeto e, sem mais enrolação, bora pôr a mão na massa aqui. Bom, pessoal, eu já tô aqui no meu VS Code, eu já criei aqui um diretório Tabulator, que é onde a gente vai trabalhar, e eu vou começar aqui criando aquele nosso index.html de lei, tá? Vamos montar aqui a nossa estrutura HTML5, já personalizar aqui. O título eu vou colocar como Tabulator, tá? Que é o nome da biblioteca que a gente vai estar utilizando aí. Por enquanto, eu vou criar aqui só, vamos abrir aqui uma tag style só pra gente personalizar. Eu vou criar aqui um main, tá? Que vai ter um width de 100%, um height de uns 80, e o height está bom. Colocar um margem de 10 pixels, um display flex, um justify content center e um align item center, para a gente poder centralizar todo o conteúdo da nossa página e ficar melhor a visualização para vocês. Então vamos criar essa div main, né, que vai ser o nosso conteúdo principal, e aqui vamos colocar conteúdo principal e vamos abrir lá no live server para a gente começar a trabalhar. Beleza, já está centralizado aqui o nosso conteúdo. Agora dá para a gente começar a fazer umas coisinhas bacanas aqui para iniciar aqui com o nosso Tabulator. Voltando aqui na página do Tabulator, você pode ver que a inicialização dele é bem simples, tá vendo? Ele tem aqui basicamente uma div, onde ele vai botar essa tabela para nós, e aqui embaixo ele tem os dados que serão inseridos na tabela e as parametrizações, tá? Vamos começar aqui lendo a documentação dele. Vamos vir aqui no Quick Start, só para a gente pegar aqui o link CDN dele. Você pode instalar aí pelo NPM, pelo seu gerenciador de pacote, caso o seu projeto seja Node ou alguma coisa que tenha gerenciador de pacotes, tá? Se você estiver utilizando aí Webpack, alguma coisa. Eu vou pegar aqui o link CDN só pra gente ver como é que funciona esse negócio aqui, tá bom? Vamos jogar aqui acima desse style aqui. Deixa eu ativar a quebra de linha, vamos formatar o nosso documento. Beleza. Posso até desabilitar aqui o nosso visualizador de arquivo, que a gente basicamente só vai trabalhar nesse index aqui mesmo. Então vamos lá. Aqui vamos então criar, já que a gente já importou, vamos voltar aqui para esse exemplo inicial aqui, que ele é bacaninha para a gente já começar a entender. Vamos criar aqui dentro desse conteúdo principal, vou criar uma div aqui só para não alinhar um do lado do outro, tá? E aqui eu vou criar uma tabela, não, vou criar outra div, que essa sim vai ser a minha tabela. Então vou colocar aqui um ID tabela, só para saber que é a nossa tabela. Não precisa de nenhum conteúdo dentro dela, tá vendo? Porque vai ser pelo JavaScript
que a gente vai trabalhar no conteúdo da tabela agora. Você pode ver aqui que ele dá um exemplo aqui para nós de como atribuir uma data para nós, tá? Mas vamos colocar aqui a nossa data personalizada. Então vamos começar ali abrindo a tag script. Opa, script. Beleza. E aí a gente vai colocar aqui agora a nossa var. Como é que ele sugere aqui para nós? Table data. Então vamos por table data. Table data, ok. E aí ele vai dar aqui, criar aqui um array, né? Nós vamos criar aqui um array de objetos. Vamos criar até formatado aqui para a gente começar a inserir os nossos dados. Então a gente pode ter aqui na nossa coluna um ID, que aí pode ser um nome, por exemplo, nome que aí pode ser Victor, um sobrenome Gemelgo, e aqui a gente pode pôr uma idade de 27, por exemplo. Aqui vai ser a nossa primeira linha, tá? E deixa eu especificar para vocês o que está acontecendo aqui. Basicamente, definindo dessa forma, a gente já está apontando a coluna e a informação que vai ter por linha em cada coluna. Ou seja, vai ter uma coluna ID e a gente já está especificando que o ID desse cara aqui vai ser 1. Vai ter a coluna nome, com o nome com a linha Victor, sobrenome Gemelgo, idade 27. Então aqui ele já adiciona para nós a coluna por padrão, tá? Então se a gente quiser criar mais dados desse aqui, a gente pode vir aqui e só alterar. Como tá aqui com os mesmos parâmetros, né, os mesmos nomes de coluna, ele vai simplesmente adicionar linhas novas. Então eu posso criar aqui, por exemplo, Lucas, sobrenome Souza, idade 23. A gente coloca assim, ele já vai adicionar uma nova linha pra gente. Mas como a gente ainda não viu nada na prática, vamos voltar lá para a documentação para poder inicializar isso aqui logo. Então vamos copiar esse trechinho de código aqui, que aí a gente já pode inicializar para a gente ver como é que funciona. Então aqui a gente basicamente criou uma variável table que serve para instanciar aqui esse tabulator, esse objeto tabulator. E aqui ele pede para especificar o ID da div que vai ser a nossa tabela. Aqui está o exemplo table, a gente vai mudar e colocar o ID tabela, que foi o que a gente definiu lá em cima. Então, beleza, a gente pode colocar tabela. Os dados da tabela ele vai buscar aqui de table data, que é essa variável que a gente criou. A gente poderia inserir esses dados aqui diretamente como um objeto, mas para não ficar tão poluído, ficar mais fácil de gerenciar, ele sugere, né, que a gente crie essa variável table data e vai inserindo os dados por aqui. Aí aqui ele sugere esse autocolumns que cria as colunas conforme a gente definiu aqui o nome dos campos, tá vendo? Então já podemos salvar aqui. Vamos lá para o live server abrir o nosso projeto. Belezinha, eu abri duas vezes, né? Então vamos lá, pode ver aqui, ó, que ele já criou para nós as colunas conforme a gente definiu aqui no objeto e já foi inserindo as linhas que nós adicionamos lá também. Então beleza, o primeiro passo aqui para a criação da tabela já está feita. Você pode ver aqui que ele já vem aqui com um estilozinho padrão, já permite aqui que a gente ordene aqui por coluna, tá vendo? Então se eu quiser nome crescente, decrescente, ID crescente, decrescente, ele permite que a gente já faça essa seleção nativamente. Então a gente nem precisou de muito código para ter uma tabela que já é bem mais produtiva do que a padrão utilizando HTML, né? Mas vamos ver o que mais de interessante que a gente pode estar fazendo aqui. A gente pode colocar aqui, por exemplo, alguns dos parâmetros que ele sugere aqui para nós, que seriam, deixa eu ver um parâmetrozinho útil aqui para nós. O initial sort, por exemplo. Esse initial sort, a gente pode definir aqui já qual é a coluna que ele vai começar ordenando para nós. Então aqui ele está na coluna name, não temos uma coluna name, mas temos a coluna nome, né? Então a gente pode começar ordenando por nome, de forma aqui ask, né, de extended ou crescente, né, de forma crescente aqui para nós. Então automaticamente ao criar a nossa tabela lá, ele já está ordenando aqui, ó, pode ver que ele já ignorou o ID, então está começando com o ID 2 porque ele não está ordenando pelo ID, ele está começando a ordenar pelo nome, conforme a gente solicitou, de forma crescente, ou seja, o L vem antes do V. Bacana? Então você pode já definir aqui mesmo
qual será a coluna inicial que ele vai ordenar. E aqui, se a gente colocar um desk, por exemplo, pode ver que ele já veio para decrescente. Agora o V está na frente do L. Bem bacaninha esse parâmetro aqui, né? Como que a gente poderia, por exemplo, adicionar mais dados nessa tabela? Dinamicamente, lógico, né? Se a gente vier aqui e vier copiando, lógico que ele vai adicionar bastante linha para nós. Mas seria interessante se a gente conseguisse, por exemplo, pedir para o usuário adicionar alguma coisa aqui, né? Depois vocês poderiam salvar isso num banco de dados ou no back-end de vocês. Mas aqui para visualização, vamos fazer um formuláriozinho que permite que a gente insira mais linhas manualmente. Então vou criar aqui abaixo da tabela, vou criar esse form. Vamos tirar que ele não vai ter uma action. E aqui eu vou colocar alguns inputs. Então vou colocar um input text que não vai ter um name. Beleza. O ID dele vai ser nome. Aqui eu posso duplicar e o ID vai ser sobrenome. E aqui eu posso duplicar, posso alterar aqui para number, né? E aqui o ID vai ser idade, que são os campos que a gente especificou aqui de forma dinâmica, né? De forma dinâmica que a gente vai querer, aliás, de forma pré-definida, né? Que a gente vai querer setar aqui, que a gente vai colocar o nome, sobrenome e idade. E o ID, mais para frente, na hora de adicionar, a gente vai fazer com que ele adicione automaticamente. Então, beleza, vamos criar aqui logo abaixo, então, um input do type vai ser button, né? O type do input. E vamos criar aqui no nosso CSS, vamos personalizar isso aqui e colocar um width de 100 pixels, um height de 35 pixels e um display block para ele não ficar não, 100 pixels ficou muito pequeno, 200 pixels acho que tá bom. E vamos dar um margenzinho aqui, margem de 10 pixels. Tá bom, só pra não ficar muito grudado aqui. Então vamos colocar aqui dentro do nosso form, deixa eu colocar um H3, insira os dados, bacana. E a gente pode colocar aqui uns placeholders para especificar para nós o que precisamos inserir. Então insira o nome, correto. Copia isso aqui, joga aqui e insira o sobrenome. E aqui a gente pode colocar insira a idade. E aqui no nosso input button a gente pode colocar um value de inserir, por exemplo, para aparecer aqui para nós. Beleza, inserir. E aqui a gente pode colocar um on-click. Ih, minha tecla O não tá muito boa não. On-click pode ser atualizar. Pode ser a função atualizar, que a gente ainda não criou, mas a gente vai estar definindo ela agora aqui no JavaScript. Então beleza, então a gente tem aqui o atualizar, nosso botão, nosso formuláriozinho criado, e vamos querer que assim que a gente insira os dados, ele atualize aqui a tabela para nós. Vamos vir aqui abaixo agora, criar aquela funçãozinha atualizar que nós geramos ali em cima, né? Que nós definimos ali em cima, na verdade. Então já temos a nossa function. Posso vir aqui, por exemplo, agora e fazer, antes de tudo, uma validação. Então, se eu vier aqui e não tivermos um nome .value, ou não tivemos um sobrenome .value, ou não tivemos uma idade .value. Ou seja, se um desses três campinhos aqui estiver vazio, eu quero que ele exiba um alerta aqui para nós e preencha todos os campos e dê um return aqui para parar a execução dessa função. Vamos clicar aqui, beleza, preenche todos os campos. Se eu preencher só um, não vai, só dois, não vai. Se eu preencher todos, beleza, já parou de dar o erro. Validação feita com sucesso. Então agora a gente pode vir aqui abaixo e adicionar a nossa linha depois de realizar a validação. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um table.addRow,
né? Vou abrir aqui e colocar já diretamente como objeto. Acho que é assim a sintaxe dele, tá? Se não funcionar, a gente já volta ali na documentação e confirma certinho. Mas eu acho que é isso. Então eu posso dar aqui um ID, né? Que é a primeira coluna que nós temos. E aí, como que a gente vai definir isso automaticamente? A gente pode fazer dessa forma. Nós podemos pegar o table data.length mais 1, tá? Então ele vai pegar aqui as linhas automaticamente, vai somar 1 para nós. Vamos até dar uma quebra de linha aqui. Eu acho que não precisa. Vamos dar uma quebra de linha aqui. ID. Beleza. Vamos colocar então agora o nome, né? Que é o que a gente tem ali. A gente pode pegar de nome.value. Lembrando que esse nome aqui está saindo do ID do campo nome. Então o valor, né, do campo nome. Sobrenome vai vir sobrenome.value. E idade vai vir de idade.value. Beleza, teoricamente é isso aqui que ele precisa, tá? Isso aqui já pode ver que, ó, ele tá puxando do nosso objeto table aqui, então essa já é a função nativa do tabulator. Vamos ver se ele já tá adicionando para nós. Se eu tentar inserir sem nada, ele já dá aqui o erro para nós. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, Carlos Nascimento, tem a idade de 33 anos, já adicionou aqui para nós, beleza? E o legal é que a gente pode até colocar aqui um parâmetrozinho, por exemplo, depois dos dados, a gente pode vir aqui e colocar um true, por exemplo, que a gente vai definir como true or false. Se for true, ele vai adicionar a linha acima. Se for false, ele vai adicionar a linha abaixo. Vamos ver aqui se a gente colocar o true, se vai funcionar. Carlos Nascimento, idade 33. Ó, pode ver aqui que ele adicionou acima para nós. Só que não vai mudar nada na questão da aplicação, eu acredito. Só o método de exibição, mas ele ainda não vai impedir que você filtre aqui por coluna, conforme a gente já havia feito antes, tá bom? Então vocês podem ver aqui, ó, que com algumas linhas de código, ó, nem foi muito customizado, a gente já tem uma tabela meio dinâmica funcionando e já conseguimos até trabalhar com um formulário para inserir novos dados nela. E outra coisinha bacana que a gente pode colocar nessa tabela são esses parâmetros de pagination. Ou seja, se a gente colocar aqui esse pagination local, né, que vai permitir que a própria tabela faça a paginação do negócio aqui, dos nossos dados. E a gente tem o pagination size, se eu não me engano, que ele vai limitar a quantidade de linhas por página. Então se eu colocar aqui 2, por exemplo, salvar e voltar lá, ó, pode ver aqui que ele já habilitou um rodapé aqui para nós com a paginação. Eu só tenho uma página e eu limitei aqui a 2. Então teoricamente, se eu adicionar uma terceira linha, é para ele jogar agora para a segunda página. Então vamos colocar aqui Miguel Santos, idade 45. Ó, se eu adicionar, ele já criou aqui para nós. Só que como ele tá filtrando aqui, acredito pelo nome, ele jogou aqui na segunda linha pra gente, e o terceiro dado ele jogou pra segunda página. A terceira linha já foi pra segunda página, porque eu limitei aqui a exibição apenas duas linhas por página, né? Vamos tirar esse initial sort aqui, vamos deixar no padrãozinho mesmo. Colocar aqui Luan Cunha, 22 anos. Se eu inserir, ele já inseriu aqui acima para nós, conforme está marcado aqui o nosso true. Posso tirar o true aqui também, porque eu prefiro que ele insira depois. E basicamente é isso, galera. Aqui você pode acessar a página da documentação. Ele tem uma documentação bem completinha. Ele ensina a fazer bastante coisa aqui, principalmente na seção de layout, manipulação de dados. Ó, você consegue até fazer edição de dados direto na tabela, tá vendo? Ó, a gente tem aqui esses dados já inseridos, e aqui ele permite que eu edite os campos, tá vendo? É bem bacana essa biblioteca, cara. Tem muita coisa aqui. Se vocês pararem para dar uma lidinha, vocês vão ver que ela vai atender basicamente tudo que vocês precisam para trabalhar com bibliotecas, com tabelas, principalmente de forma dinâmica, como é muito utilizado aí em sistemas, principalmente sistemas grandes, sistemas financeiros, sistemas de gestão. Aqui você pode
trabalhar de uma forma muito simples com essas tabelinhas, tá bom? Pessoal, isso aqui foi só uma introdução à ferramenta, tá? Fiquem à vontade para explorar. Se tiverem dúvidas, se tiverem sugestões, mandem aí nos comentários para mim. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like no vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, que vai fortalecer muito aqui o nosso projeto, tá bom? Não se esqueça de compartilhar aí com os amigos, estudantes da área, com todo mundo aí, com o pessoal da empresa que ainda não conhece essa ferramenta. É uma ferramenta bem bacana aí que vai facilitar muito o projeto e o dia a dia de vocês, tá bom? Muito obrigado por estarem aqui comigo e até a próxima. Falou, tchau, tchau.